grandioso amor de Deus. O amor de Deus é aquele que vai ao nosso encontro. O filho pródigo nem tinha chegado em casa e o pai já saiu correndo na direção dele e se lançou aos seus braços e o beijou e colocou um anel no dedo dele e deu vestes novas e mandou fazer uma festa, porque ele estava morto, mas reviveu. Esse é o grande amor de Deus, é aquele amor que vai ao nosso encontro, que não desiste de nós. Embora eu e você sejamos falhos, embora eu e você tropeçando, pisando na batatinha, no tomate, Deus não desiste de nós, amém? E a pastora Vera, semana passada, lembrou essa delícia de mensagem aí, que todo mundo gosta de ouvir, amém? E hoje nós vamos dar continuidade a essa série. Eu acredito que daqui a 2 semanas a gente termina, mas eu não vou profetizar mais. Já estamos aí com 37 princípios, quem sabe vamos chegar a 40, não sei. Hoje nós vamos dar continuidade ao 25º princípio para viver uma vida com abundância. Lembrando que o nosso texto rema é Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Quando Jesus Cristo disse: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a vida com abundância. Amém? Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele não veio para nos dar ou nos conduzir a viver uma vida medíocre, uma vida comum, uma vida qualquer. Mas Jesus tem algo de abundância, algo de qualidade para todos nós. Amém? Só que para isso, nós já aprendemos aqui que as promessas de Deus são condicionais. Se eu quiser experimentar essa vida com abundância que Jesus tem para mim, eu preciso fazer a minha parte. Amém? Quantos querem fazer a sua parte? Amém. E para isso, então, existem princípios que nós precisamos viver. Eu diria para você, sem medo de errar, que a vontade de Deus é transicionar a nossa mente para que nós possamos ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma mente que raciocina por princípios. É tremendo, irmãos, quando a gente começa a aprender a raciocinar por princípios. Um dos princípios que nós aprendemos aqui é: consagra ao Senhor os teus planos e tudo que você fizer será bem sucedido. Então, quando você começa a raciocinar por princípio, você acorda de manhã, você vai sair de casa, você já começa a orar: Senhor, eu consagro o dia de hoje nas tuas mãos, eu consagro os meus planos, eu consagro tudo que eu vou fazer nos dias de hoje, para que os meus propósitos sejam bem sucedidos. E aí você ora mais um pouquinho, você se lembra de Jerusalém e de Israel, você sabe que vão prosperar aqueles que oram por Jerusalém, e aí você já começa a orar por Jerusalém e te pedir que venha o reino de Deus, que venha o governo, que venha o domínio de Deus sobre Jerusalém, que haja paz sobre os muros de Israel. E aí você vai lembrando, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e aí você então começa a vigiar, prestar atenção, para que você não caia em tentação, para que você viva uma vida de santidade. Então é tremendo, porque você, à medida que os princípios vão sendo absorvidos por você, você vai sendo conduzido por ele. A sua vida é controlada por princípios. E não tem como Deus falhar na sua palavra. Aqueles que forem fiéis aos seus princípios, Deus com certeza será fiel à sua palavra, porque Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Amém? No último domingo que nós podemos aqui falar sobre os princípios, quem lembra do último princípio que a gente falou aqui? Seja produtivo. Vamos dizer? Seja produtivo. Então nós vamos dar continuidade desse item, seja produtivo. Eu acabei deixando algumas coisas que eu quero continuar hoje. Efésios capítulo 5, versículo 15, a Bíblia diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém? A palavra de Deus ensina que eu preciso remir o tempo, porque os dias são maus. Isso está dentro desse princípio de ser produtivo. A pessoa produtiva é alguém que reme o tempo. É alguém que sabe administrar bem o seu tempo. É alguém que não joga tempo fora com distrações. David Bronner disse assim: a distração é a destruição dos seus sonhos em câmera lenta. Diga para a pessoa que está do seu lado: a distração
é a destruição dos seus sonhos em câmera lenta. A pessoa que não tem foco, que não tem objetivo de vida, que deixa a vida me levar, a vida leva eu, que não sabe onde quer chegar, não tem um propósito e por isso não é produtiva, ela vive sendo seduzida por distrações. Isso aqui é uma grande distração hoje. A maior arma de distração que tem. Pode ser usada como uma bênção nas nossas mãos, mas também pode ser um grande instrumento de distração e de destruição dos nossos sonhos. Steve Jobs, proprietário da Apple, ele falou: quem se distrai não tem foco. Foco, segundo Steve Jobs, é saber dizer não. A pessoa que é focada, que é produtiva, que quer render, que quer botar a mão, fazer acontecer no reino de Deus e também na sua vida profissional, são pessoas que sabem dizer não. Jesus não tinha nenhum problema de dizer não. Nós, quando a nossa alma adoece, a gente começa a dizer sim para todo mundo, mas nós precisamos aprender também a dizer não. Não é a palavra na disciplina mais utilizada pelos professores para educar as crianças e também serve para os adultos. Ok? Só um detalhe, algo que eu tive a oportunidade de compartilhar lá na célula, na casa do Jair, quando Deus já vinha me dando essa mensagem, é que existe um perigo na pessoa que ela é extremamente produtiva e focada, ela corre um risco que é o excesso de foco. O excesso de foco é quando você está tão focado em conquistar uma meta, um objetivo, um alvo, que você acaba passando por cima de tudo e de todos. Você não presta atenção muitas vezes num filho, alguém que está perto de você, precisando da sua ajuda, precisando de uma palavra, precisando de um colo, e você está tão focado em fazer algo, em construir algo, em alcançar algo, que muitas vezes você acaba não percebendo. E isso é perigoso. Eu tenho um amigo meu que recentemente, ele abriu mão de um sonho, estava morando numa casa de praia muito bacana, de frente para o mar, ali em Itajaí, e era um sonho que ele tinha de anos, e ele abriu mão desse sonho para voltar para o Rio Grande do Sul, perto da sua família materna, para poder cuidar dos seus pais, porque o pai dele sofreu um infarto, teve que fazer uma cirurgia, colocar um marca-passo, e ele então abriu mão de um sonho para cuidar do seu pai, porque isso é prioridade. Uma pessoa que está totalmente focada, muitas vezes não daria tanta importância para isso, mas quando entendemos aquilo que é importante, urgente, aquilo que é prioridade, nós não permitimos que o excesso de foco nos roube daquilo que realmente é importante. Amém? Aquilo que é prioridade e importante não pode ser interpretado como distração. Distração é aquilo que não é importante, não é prioridade. Agora, aquilo que é prioridade e importante, isso não pode ser interpretado como distração. Ok? Tem uma música que fez muito sucesso, né, nos últimos anos, uma cantora, a música chamada Trem Bala, né? Não deu tempo de imprimir. Deixa eu ver aqui se o meu celular está. Estamos diretamente na tecnologia aqui, né? Minha esposa já sabe até de cor, né? De cor. Mas a letra da música diz, né? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Depois a letra da música vai dizer, né, a gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o dinheiro é capaz de comprar. E aí a letra continua dizendo. A letra da música nos leva a uma reflexão de que o mais importante da vida não é necessariamente as riquezas,
os aplausos, a fama, as conquistas, a glória que o mundo pode nos oferecer. As coisas mais importantes da vida são aquelas que estão pertinho da gente. Nossa família, nossos filhos, nosso cônjuge, nossos pais, que muitas vezes, por causa do excesso de foco, o desejo de alcançar sonhos e metas, muitas vezes deixamos passar despercebido. Então, sejamos produtivos sim, no nosso trabalho, no reino de Deus, mas sem deixar de prestar atenção naquilo que realmente é importante. Amém? Glórias a Deus. 26º princípio: aprenda a servir. Quantos querem ter uma vida com abundância? Diga para a pessoa: você precisa ser servo. Amém? Jesus disse que não veio a esse mundo para ser servido, mas para servir e dar a vida por todos. Mateus 20, versículo 28. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 9, a Bíblia diz assim, Filipenses 2, de 5 a 9: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Aleluia. Jesus Cristo mesmo sendo Rei, Jesus Cristo mesmo sendo Deus, Jesus Cristo mesmo sendo o dono do universo, o Criador do universo, enquanto esteve aqui na terra, Ele se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de um servo. Tomou a forma de um servo. Jesus foi o maior exemplo de servo que o mundo já viu. E nós, como seguidores de Cristo, precisamos prestar atenção nisso. A Bíblia fala de muitos personagens que prosperaram por causa da capacidade de servir. Um deles foi Daniel. A Bíblia diz em capítulo 6 de Daniel, versículo 16 e 28, que Daniel prosperou no reinado de Dario e de Ciro. Porque Daniel serviu no reino de Dario, no reino de Ciro. Deus prosperou a ele. Então Deus prospera os servos, Deus prospera aqueles que têm a capacidade de servir, Deus abençoa aqueles que são servos. Amém? O bom servo é aquele que faz sempre mais daquilo que lhe é pedido. Mateus capítulo 5, versículo 41. Mateus capítulo 5, versículo 41. A Bíblia diz assim: se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Se alguém te pedir a tua capa, dá logo a tua túnica. Versículo 40. Então Jesus ensinou a gente sempre a fazer o quilômetro extra, a sempre fazer mais do que nos pede. Alguém te pede para você caminhar 1 quilômetro? Vai 2 com ele. Alguém te pede a capa? Dá a túnica. O servo, o bom servo, ele sempre faz mais do que aquilo que lhe é pedido. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 7 em diante. Lucas 17, do versículo 7 em diante. Qual de vós terá um servo a trabalhar na lavoura ou apacentar o gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe digas antes: prepara-me a ceia e cinge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Dá graças a tal servo, porque fez o que foi lhe mandado. Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que deveríamos fazer. Quando nós fazemos somente aquilo que nos devia ser feito, nós deveríamos, perante a Bíblia Sagrada,
nos considerar servos inúteis. Quando o seu gerente, o seu encarregado, o seu patrão, olha a empresa que você trabalha, você faz somente o que ele te pede, perante a Bíblia você deveria se considerar um servo inútil. Isso também vale na casa de Deus e em todos os lugares. O verdadeiro servo, ele sempre faz algo mais. Ele sempre faz um quilômetro extra. Nunca me esqueço da época que eu trabalhei no escritório de uma empresa em Brusque, na Coach. Eu me lembro que sexta-feira, terminava o horário de expediente, sexta-feira, aquele dia que todo mundo, chegou a sexta-feira, então deu o horário, 5h30, 6 horas, dependendo da empresa. Tem gente que já está lá na fila do cartão ponto, para bater o cartão ponto, porque deu o horário, sexta-feira. E eu ficava muitas vezes lá até 10, 11 horas da noite, porque eu não gostava de deixar serviço para segunda-feira, eu não gostava de deixar coisa acumulada. E eu ficava lá muitas vezes até 11 horas da noite, adiantando o serviço de segunda-feira. Isso foi durante mais de um ano. E eu me lembro que só ficava eu e o guarda, E quando eu encerrava, tinha a chave do escritório, fechava tudo, eu ia lá e cumprimentava o guarda. Vencemos mais uma semana, até segunda-feira. Porque eu tinha desejo de fazer mais. Eu queria fazer mais, eu queria deixar as coisas prontas já para segunda-feira, adiantado, serviço adiantado. Assim nós deveríamos fazer na casa de Deus. Assim nós deveríamos fazer em todos os lugares. Sempre fazer mais do que aquilo que nos pede. Porque nós representamos a Cristo. E como servos de Cristo, nós precisamos ser diferentes. Eu gravei um vídeo essa semana, de acordo com Malaquias, capítulo 3, 18 e 19, que diz assim: então verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus. As pessoas lá fora precisam ver a diferença nas nossas vidas. E uma das maneiras de nós causarmos impacto na sociedade, de fazer a diferença, é lá no teu ambiente de trabalho, você fazer mais do que me pede, você criar um diferencial, você construir algo com a sabedoria que vem de Deus, algo que seja capaz de impactar o ambiente onde você está. E as pessoas possam glorificar a Deus pela sua vida. Amém? Fernandinho gravou uma música alguns anos atrás. Estava comentando com o pastor Oscar ontem lá no nosso café de líderes. Uma música do Fernandinho: se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui? Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui? Deus nos criou para servir. E só tem uma forma de servir a Deus: eu preciso servir pessoas. Não tem como servir a Deus em espírito. Deus não vai se materializar. Então nós servimos a pessoas, servimos a líderes. E quando nós servimos a pessoas com os dons, com os talentos que Deus nos confiou, é a Deus que nós estamos servindo. Amém? E o nosso Deus nos recompensará. Aleluia. Salmo 119, 125. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Glórias a Deus. Princípio de número 27. Em nome de Jesus, eu estou sonhando, irmão. Eu estou sonhando com o meu livro, Eu quero escrever, eu tenho pelo menos 3 livros para escrever, assim que Deus já me deu, E um livro, eu creio que essa mensagem vai se transformar em um livro, Se Deus me der 40 princípios, você vai se chamar 40 princípios para uma vida com abundância. Já estou sonhando, já até conversei com o dono de uma impressora, de uma gráfica, não sei como é que chama. Ele já autorizou que vai fazer a produção na gráfica dele, já tem até a pessoa para fazer a revisão ortográfica, que é o pastor Luiz Carlos, que é professor de língua portuguesa. E já tem também a pessoa para fazer o prefácio, que é o apóstolo Renê Terranova, conversando comigo pelo WhatsApp, aceitou o desafio de fazer o prefácio. Então a coisa está encaminhando. Logo, logo você vai ter um livro. Se você não prestou atenção aí no culto, irmão, vai ter um livro para você ler em casa. 40 princípios, ou 37, 38, sei lá quanto que vai ser, para viver uma vida com abundância. Aleluia. O 27º é: busque a Deus continuamente. Amém? Busque a Deus continuamente. Quantos querem ter uma vida próspera?
Então busque a Deus continuamente. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 3 a 5. 2 Crônicas 26, versículo 3 a 5 diz assim: Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai, porque presta atenção, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Vou repetir essa última frase. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então, quando buscamos ao Senhor, Deus nos faz prosperar. A Bíblia diz em Isaías 55, versículo 6: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jeremias 29, versículo 11 a 13. Jeremias 29, versículo 11 a 13. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem com todo o vosso coração. Quantos querem prosperar? Busque ao Senhor. Amém? Por que nós precisamos buscar o Senhor, irmãos? Porque, como nós já ministramos aqui em dezembro, existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Só que essa boa, perfeita e agradável vontade, ela é fruto de uma direção que vem do Senhor, de uma direção que vem do Espírito Santo de Deus. E essa direção eu só consigo obter através de uma comunhão profunda com o Espírito Santo, de uma vida de intimidade. Quando eu desenvolvo essa vida de intimidade com Deus, eu tenho a capacidade de ouvir a voz dele diariamente, e o Espírito Santo ele vai me conduzindo, vai me guiando passo a passo. Nós aprendemos ontem que a caminhada com Deus, ela é comparada a um homem que, quando se encontra com Deus, os seus primeiros passos com Deus, ela é comparada a um homem que é conduzido a um rio, e a situação dele nesse rio são águas que alcançam os seus pés. Quando as águas que representam a presença de Deus, representam a glória de Deus, representam o próprio Deus, quando essas águas batem nos pés, significa que você iniciou uma caminhada ao lado de Deus. Mas Deus então ele te toma pela sua mão e Ele quer te conduzir para dentro do rio. E chega um momento em que as águas já começam a chegar nos joelhos. E quando as águas começam a chegar no joelho, significa que você chegou a um segundo estágio na sua caminhada espiritual. É um segundo momento, onde os joelhos falam de oração, nós aprendemos ontem, né? Então, é quando você passa a ter uma vida de oração, é quando você passa a ter uma vida de comunhão com Deus. Deus quer nos levar para esse nível de intimidade, nível de oração, de comunhão, de buscar a face dEle, de andar com Ele. Amém? Mas existe um terceiro nível. Deus não vai parar por aí, Ele vai te levar para um terceiro nível quando as águas dão nos lombos. E aí nós aprendemos que água nos lombos fala de serviço. O que nós acabamos de aprender agora? Quem não serve, não serve. Se não for para te adorar, para que não nasci, se não for para te servir, porque eu estou aqui. Então Deus quer te levar para esse terceiro nível. Água nos lombos é onde o Senhor vai te dar um serviço. Deus quer contar com os teus talentos, Deus quer contar com os teus dons em benefício do reino dele. Mas existe um quarto nível, que é quando as águas elas submergem você. E aí já não é você mais que tem o controle, e aí é o rio que te carrega.
E Deus quer nos levar a todos para esse quarto nível. Quando você é carregado pelo rio de Deus, quando você é carregado pelo Espírito Santo de Deus. Assim como a arca de Noé, que depois que foi fechada a porta pelo lado de fora, ninguém mais pilotava ela. Noé não tinha domínio sobre o controle sobre a arca. Quem conduzia a arca era o Senhor. Quem guiava o leme da arca era o Senhor. E o Senhor conduziu a arca até o monte de Ararat. Quem é que colocou aquela arca lá em cima? Foi o Senhor. Quem te leva para cima é o Senhor. Amém? Então busque o Senhor continuamente, para que possamos ser capazes de ouvir a sua voz e ser guiado por Ele. 28º princípio. 28º princípio. Ainda no Salmo 118, versículo 25, diz assim: salva-nos, Senhor, nós imploramos, faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. 28º princípio. Repita assim comigo: convide o Senhor para caminhar lado a lado com você. Amém? Uma coisa é você buscar continuamente ao Senhor. O que é buscar continuamente ao Senhor? Buscar continuamente ao Senhor é o que diz lá em 1 Tessalonicenses 5: orai sem cessar. Buscar continuamente ao Senhor é orar sem cessar. É o 24 horas por dia você conversar com Deus, você dialogar com Deus, você ter uma vida de intimidade com Deus. Isso é buscar continuamente. Mas além de buscar o Senhor continuamente, nós precisamos convidá-lo a caminhar conosco, a estar lado a lado conosco. Tem algum personagem na Bíblia que fez isso? Tem. Eu vou citar pelo menos 2: José e Abraão. E porque José e Abraão caminharam ao lado de Deus, Deus os fez prosperar. Gênesis capítulo 39, versículo 2 a 4. Gênesis 39, versículo 2 e 4. A palavra de Deus diz assim: e o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e o serviam. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na mão tudo o que tinha. Amém? O Senhor estava com José e por isso ele foi um homem próspero. O Senhor andava com José e por isso tudo que José colocava a mão prosperava. As pessoas que caminham lado a lado com Deus, as pessoas que convidam o Senhor a caminhar com elas, são pessoas que vão prosperar, que vão alcançar uma vida com abundância. A Bíblia diz: não temas, eu te tomo pela destra da minha mão, eu te tomo com a minha mão direita, diz o Senhor. Quando o Senhor estende a mão, nós precisamos segurar essa mão. Amém? Abraão, Gênesis 17, versículo 1 e 2. A Bíblia diz assim, Gênesis 17, 1 e 2: sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Amém? Quando nós aceitamos o desafio de andar com Deus, de caminhar na presença dEle, buscando a perfeição que vem do Senhor, Ele vai honrar a aliança que Ele tem conosco, vai nos multiplicar de forma grandíssima. Como é que eu faço no dia a dia para que isso seja uma realidade na minha vida? Vou ensinar para você a oração que eu aprendi com a irmã Clarice, esposa do irmão Daniel. A oração mais curta e simples que você pode fazer na sua vida: Senhor, se tu, meu Deus, Emanuel.
Se todos os dias da tua vida você esqueceu o que orar, se você estiver passando um dia assim que você não sabe nem o que orar, nem como orar, a coisa está tão difícil, o perrengue está tão complicado, o negócio está tão feio, está tão crítico, que você até desaprendeu, já esqueceu como que ora, não lembra mais da pregação do pastor, desaprendeu tudo, esqueceu até a oração do Pai Nosso. Não tem problema. Se você esqueceu da oração do Pai Nosso, tem um segredo, tem uma solução para você. Você acorda de manhã e diz assim: Senhor, se tu meu Emmanuel no dia de hoje, e sai para trabalhar e vai. Porque quando você diz: Senhor, se tu meu Emmanuel, Emmanuel significa Deus conosco, Deus presente, Deus dentro do barro. El, sufixo El em hebraico significa Deus. Men é homem em inglês. Emmanuel é Deus dentro do homem, dentro do barro, dentro do vaso. Emmanuel. Deus é Deus, Emmanuel, Deus que habita dentro de nós. E você pode convidar todos os dias Ele a caminhar com você, a estar com você, a se fazer presente na sua vida. Amém? E por último, irmãos, por último hoje, né? Que hoje a gente vai parar no 29º. É um princípio fantástico e desafiador. 29º princípio: controle a sua fala. Diga para o irmãozinho que está do seu lado: controle a sua fala. Amém? Controle a sua boca. Tiago capítulo 1, versículo 19. Tiago capítulo 1, versículo 19 diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago capítulo 3, versículo 2 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Quantos querem serem perfeitos aqui? Se você for perfeito, olha aqui para mim. Se você for uma pessoa perfeita, você acha que você vai prosperar ou não vai? Se você for alcançar a perfeição, você acha que você vai ter uma vida com abundância? Sim ou não? Não que vai. Se a gente, cheio de defeito como a gente é, a gente ainda tem capacidade de prosperar e de avançar, imagine se a gente alcançar a perfeição, né? Com certeza que a gente vai prosperar. Mas como que a Bíblia fala para a gente ser perfeito? Se a gente não tropeçar em palavras. Se a gente conseguir controlar a nossa boca, se a gente conseguir controlar as nossas palavras, seremos perfeitos. Aleluia. A minha esposa trouxe aqui uma colinha. Emmanuel, derivado do hebraico, significa Deus conosco. Amém. Glórias a Deus. Então, irmãos, quando conseguimos controlar a nossa fala, quando aprendemos a controlar aquilo que falamos, nos tornamos pessoas sábias e perante a Bíblia nos tornamos perfeitos. Uma frase para você decorar, para nós decorarmos, né? Fale menos de você e dê mais atenção e importância para ouvir a pessoa com que você está se relacionando. Como é incrível, irmãos, como nós, seres humanos, né? Eu tenho certeza, tem pessoas aqui que são diferentes aqui, tem gente diferente aqui, que esse ministério aqui ele é muito abençoado, tem pessoas aqui que são diferenciadas, então tem pessoas aqui que não falam nada, falam até de menos, né? Fala muito pouco, mas glórias a Deus pela tua vida, por essa humildade. Tem pessoas que conseguem, né, conversar com outras e tem essa graça de ouvir mais do que falar. Mas uma grande parte da humanidade gosta de falar. E quando a gente fala, e quando a gente está num relacionamento a dois, nós temos a tendência, irmãos, de contar bênção,
de contar vantagem, de contar causa, né? A gente gosta porque isso faz bem para o nosso ego. É aquelas famosas historinhas do pescador, né, Jefferson? O camarada veio da pescaria, ele chegou ao Tarcísio, viu quantas tilápias eu peguei lá no teu sítio lá? Viu quantas carpas? Olha só, peguei uma carpa de 5 quilos lá na lagoa do sítio do Tarcísio. Não tinha nem 3 quilos, irmão, já falou que era 5. Né? O cara pegou 5 tilápias, que pegou uma rede cheia de tilápia. Então o ser humano, ele gosta de contar as bênçãos, né? Ele tirou nota 9 na escola, ele já conta que foi nota 10. Então a gente é assim, a gente gosta de contar as bênçãos, gosta de contar as coisas que a gente alcançou. E isso é perigoso, porque às vezes a gente está tão contente, tão empolgado em contar causas, em contar as bênçãos, em contar as coisas que Deus está fazendo na nossa vida, aquilo que a gente conquistou, aquilo que a gente recebeu, aquilo que a gente fez, que a gente nem dá importância para a pessoa que está conversando com a gente. E o sábio é aquele que ele fala menos dele e se preocupa em ouvir mais aquele que está falando. Que nós possamos aprender, sabe do céu? O sábio, irmãos, ele valoriza a pessoa que está na frente dele. E quem a gente quer ser tolo é a gente estar conversando com a pessoa olhando para o celular. Aí a gente está sendo tolo. Desculpa ser forte, mas é porque é algo que Deus tem puxado a minha orelha e tem me cobrado. Estou me policiando para quando eu estiver perto de uma pessoa, que eu não dê mais importância quem está longe do que quem está perto. Porque esse trem aqui muitas vezes afasta quem está perto e une quem está longe. E mais importante é quem está perto, irmãos. Porque às vezes aquela pessoa que está perto de você, você não sabe quanto tempo vai levar de novo para você estar perto dela. E a gente consegue, às vezes, muitas vezes, ignorar quem está perto da gente por causa de alguém que está tão longe. E às vezes não é nem alguém que está tão longe, às vezes é a tecnologia, que é pior ainda. Então precisamos valorizar quem está perto, valorizar o que a pessoa está falando. Às vezes, aquilo que a pessoa está contando para você não tem importância nenhuma, parece que é até algo assim que comum ou sem valor, mas se ela está contando para você que para ela é importante, para ela é importante. Eu nunca me esqueço de uma história, pastor Michael Abud, da Igreja Embaixada do Reino de Deus em Balneário Camboriú. Ele contou que um discípulo dele, numa de suas ministrações, ele contou que um discípulo dele deu para ele de presente um trabalho de escola, um trabalho de universidade. Eu não me lembro como que era aquele trabalho, que nome que tinha. E ele, por não entender daquela área que o aluno dele, o discípulo dele era formado e tal, por não conhecer o valor daquele presente que ele havia ganhado, ele praticamente ignorou, obrigado, legal. E levou para casa, deixou lá aquele presente, talvez numa caixa, eu não me lembro como foi o procedimento dele, porque ele não sabia o valor que tinha aquilo. E depois ele foi descobrir que era algo valiosíssimo, precioso que ele tinha ganhado de presente. Então assim acontece nas nossas vidas. Muitas vezes, por a gente não entender o valor de uma conversa, o valor do conteúdo que a pessoa está se relacionando com a gente despreza e ignora. Nós precisamos, como Jesus, ser mais atentos a tudo que as pessoas falam. Porque por mais simples que seja a conversa, por mais seja óbvio até o que a pessoa está ali compartilhando com a gente, para ela é importante. E como nós falhamos nesse assunto, irmãos? Como nós falhamos? Precisamos aprender a elogiar mais e valorizar e escutar com atenção as pessoas que estão ao nosso redor. Provérbios 30, versículo 32, a Bíblia diz assim, Provérbios 30, versículo 32: se procedeste loucamente, exaltando-te, e planejaste o mal, leva a mão à boca. Se procedeste loucamente, exaltando-te, e planejaste o mal, leva a mão à boca. Um tipo de conversa, um tipo de fala que o cristão deve evitar é o autoelogio,
é a autoexaltação. Não é pecado você contar uma bênção. Não é pecado você contar algo que Deus fez na sua vida. Nós precisamos, ainda ontem, não foi ontem, sexta-feira eu gravei um vídeo, um testemunho, um pequeno testemunho da minha vida. Por direção de Deus, é claro. O tempo todo orando, Espírito Santo, o que eu falo, o que eu faço, o que eu gravo, e aí Deus vai dando a direção para a gente. Mas o problema é que muitas vezes nós corremos o risco de se auto-engrandecer, né? Quando numa conversa, numa fala, com alguém, com um colega, nós se auto-elogiamos, nós se auto-vangloriamos. Isso é perigoso. E a Bíblia diz que se nós nos procedermos dessa forma, se exaltando a si mesmo, então nós devemos levar a nossa mão até a boca. Davi, no Salmo 141, versículo 3, o ideal é quando as pessoas falam da gente. O ideal é quando alguém reconhece algo que você fez e aquela pessoa, ela vem e fala: olha, prestou atenção como o seu Oscar fez aquilo, aquele feito do seu Oscar. Poxa, o seu Oscar é uma bênção, né? Que glória, né? É ou não é, irmão? Não, prestou atenção na Dete? A Dete arrebentou hoje, quebrou tudo, hein? Então, coisa tremenda quando vem uma outra pessoa e fala de você. Ela reconhece o teu trabalho, o teu serviço, a tua dor, o teu esforço. Salmo 141, versículo 3, diz assim o salmista: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Põe, Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Que nós possamos, assim como o salmista, orar: Senhor, coloca uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Que nós possamos orar: Espírito Santo de Deus, controla os meus lábios, controla o meu falar. Irmãos, quantas vezes a abundância de Deus não chega na nossa vida, a prosperidade de Deus não chega na nossa casa, porque nós mesmos, com os nossos lábios, nós destruímos os sonhos de Deus para a nossa família. Com os nossos próprios lábios, nós amaldiçoamos muitas vezes o nosso lar, amaldiçoamos aquilo que o Senhor nos dá nas nossas mãos. Muitas vezes por causa da nossa amargura, por causa de ingratidão, por causa de sentimentos da nossa alma, no momento de dor, no momento de revolta, no momento de raiva, você usa seus lábios para amaldiçoar um filho, para amaldiçoar um cônjuge, para amaldiçoar o seu trabalho, e aí as coisas não vão para frente, as coisas não prosperam, você não consegue chegar a usufruir essa vida com abundância, e o culpado somos nós mesmos que usamos os nossos lábios de forma errada. A Bíblia diz que há poder nas nossas palavras, tanto para a bênção como para a maldição. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus criou todo o planeta em 6 dias com a sua palavra. Mas com a nossa palavra nós também podemos destruir todas as coisas em muito menos de 6 dias, em menos de 6 horas, em 6 segundos você consegue destruir muitas vezes algo que você levou tempo para construir. Na quinta-feira nós estávamos na casa do Jair, na célula, e o Senhor, nós estávamos em número reduzido, e Deus nos deu a direção de se arrepender. Ali, conduzidos pelo Espírito Santo, uma das coisas que a gente fez foi pedir perdão, Senhor. Perdão pelas vezes que nós usamos os nossos lábios de forma imprudente. A Bíblia conta de um homem chamado Moisés. Imagine, irmãos, preste bem atenção porque nós estamos encerrando, amém? Imagine um homem durante 40 anos conduzindo milhares de pessoas no deserto. Jesus é considerado o maior líder que já houve em toda a história humana. Agora, em termos de gerenciamento de pessoas e quantidade de pessoas, o maior líder que houve na história foi Moisés.
Moisés liderou milhares. Imagina você liderar milhares de pessoas no deserto, irmão. Sem tecnologia, sem computador, sem nada, no meio do deserto. Esse homem liderou uma multidão durante 40 anos. Imagina o que é você ficar 40 anos liderando um povo num deserto. Um lugar que durante o dia é muito quente e à noite é tão frio que pode congelar. E aquele homem, depois de sofrer tanto, passar tanta prova, tanta luta, tanto desafio, enfrentou tudo, como diria na linguagem popular, comeu o pão que o inimigo amassou. Depois de passar tudo aquilo, em busca de uma terra prometida, em busca de Canaã, em busca de um sonho, em busca de uma promessa. Quando ele está a poucos passos de conquistar a sua promessa, quando está faltando muito pouquinho para invadir Canaã, pisar a terra, pisar o pé na terra que Deus havia prometido para ele 40 anos atrás, a Bíblia diz que Deus pede para esse homem tocar numa rocha com a sua vara, e por causa da sua ira, por causa da sua raiva, por causa da sua amargura, por causa do seu momento de dor e de revolta, aquele homem furiosamente pega a vara e bate na rocha até sair água. E por causa disso, a Bíblia diz que aquele homem subiu ao monte, e lá o Senhor o levou, e nunca mais se ouviu falar de Moisés. Até hoje não se sabe onde Moisés foi sepultado. Moisés não entrou na Canaã, por causa da sua boca, por causa dos seus lábios, porque usou os lábios de forma imprudente. Ao contrário de Jesus, que diante de uma situação de fome, de escassez, quando ali centenas de pessoas estavam há dias seguindo Jesus com fome, passando necessidade, os discípulos chegam para Jesus e dizem: olha, despede esse povo para que eles não fiquem com fome, manda eles embora. E Jesus disse: não, ninguém vai mandar eles embora, nós não vamos despedi-los sem primeiro dar-lhes de comer. Aí os discípulos: mas Senhor, o que nós vamos dar para comer para eles? Veja o que vocês têm aí. E aí então diz a Bíblia Sagrada que um dos discípulos disse que um rapaz tinha 5 pães e 2 peixinhos disponíveis. E Jesus então manda que trouxesse aqueles 5 pães e 2 peixinhos. E ali Jesus, ele dá graças a Deus, ele louva a Deus, ele glorifica a Deus por aqueles 5 pães e 2 peixinhos. E porque Jesus começa a dar graças, porque Jesus usa os lábios da forma correta, porque ele usa a boca da forma correta, para agradecer, para louvar, para adorar a Deus pelo pouco, a Bíblia diz então que houve uma grande multiplicação, que mais de 20.000 pessoas, fora crianças, foram sustentadas, e sobraram 12 cestos cheios com os pedaços de pães. Veja que a forma que nós usamos a nossa boca pode atrair bênção e pode atrair maldição sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Se a pastora Patrícia puder tocar uma música aqui para a gente, eu queria convidar você para a gente ter um tempo de oração. Amém? Eu vou parar por aqui hoje. Semana que vem nós continuamos. E queria convidar você nesses 5 minutos finais a ter um tempo de oração. Será que podemos nos considerar pessoas produtivas? Será que hoje podemos nos considerar verdadeiros servos? Será que somos verdadeiramente pessoas famintas por Deus, que têm priorizado a Deus, que têm buscado a Deus continuamente, que têm tido o Senhor, têm tido prazer em buscar a face de Deus? Será que temos convidado o Senhor para caminhar lado a lado conosco? Será que todos os dias, quando acordamos, nós convidamos o Senhor para caminhar ao nosso lado? Será que verdadeiramente Ele tem sido esse Deus Emanuel? E como tem sido o uso da nossa fala? Como temos utilizado a nossa boca? Qual tipo de diálogo, qual tipo de informação, qual tipo de conteúdo que tem saído dos nossos lábios?
A palavra de Deus diz que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira coisas boas para compartilhar. Deus espera que nós possamos ser fontes de água doce, pessoas que jorram coisas boas, pessoas que quando abrem a boca transmitem coisas boas, transmitem mensagens de fé, mensagens de esperança, mensagens de encorajamento, mensagens que vão glorificar a Deus. Pessoas que usam os lábios para agradecer, pessoas que usam os lábios para elogiar o seu semelhante, para motivar as pessoas, para encorajar o próximo. Quantas pessoas lá fora estão carentes de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de fé, de uma palavra de esperança? E Deus espera, irmão, preste atenção. Deixa as crianças ir lá. Deus espera que eu e você possamos usar a nossa vida, os nossos lábios, para trazer esperança, para trazer fé, para trazer encorajamento, para trazer alegria, para trazer vida, para trazer esperança ao nosso semelhante. Aleluia. Fale com Deus nesse momento, querido.